calma, espera um pouco. Isso não é Game of Thrones, mas não fica desanimado, porque os nossos personagens também são incríveis. Nós vamos falar sobre a guerra que foi nada menos do que uma das maiores inspirações de George R. Martin para escrever Game of Thrones. Uma guerra que aconteceu entre 1455 e 1485, no ápice da Baixa Idade Média, que, aliás, sempre foi o cenário dos maiores contos de fantasia. Nós estamos falando da Guerra de Duas Rosas. Ok, então vamos em partes. Primeiro, temos o rei Henrique VI. Ele era um cara que provavelmente sofria de algum distúrbio psiquiátrico, o clássico louco. Além disso, ele era fraco e ainda tinha sido derrotado na Guerra dos 100 Anos, que tinha terminado só 2 anos antes da nossa história começar. Ou seja, ele era um rei que já tinha uma péssima reputação. Mas, para vocês não acharem que a vida dele era só de derrota, eu lhe apresento Margarida de Anjou, a esposa do rei. Ela, por outro lado, tinha fama de ser bonita, esperta e engenhosa. E dizem até que era ela que governava por trás do marido. E, como não podia faltar em uma boa história, sempre temos os inimigos. O principal grupo que combatia Henrique VI, o rei da Inglaterra, eram os componentes da casa York. Na verdade, a dinastia York também era um grupo de ingleses que se originavam da mesma família do rei. E essa família, que se chamava Plantageneta, por mais de 3 séculos governaram a Inglaterra. Por causa disso, a dinastia York, que era representada por um duque chamado Ricardo, também se via como sendo digna desse trono. E eles viram, no meio de todo esse contexto, uma oportunidade para tomar o seu lugar de direito. Tudo bem, mas quem era esse Ricardo que representava a dinastia York na Inglaterra? Ricardo era aquela pessoa que todo mundo achava que iria suceder o trono, considerando que Henrique VI não tinha nenhum herdeiro. E de todos, provavelmente ele era o que mais esperava por isso. E falando em esperar, ele só estava, na verdade, esperando que o rei morresse para receber logo a coroa. Até que de repente, tchan tchan tchan, Margarida de Anjou acaba tendo um filho que se torna um novo herdeiro ao trono. Sendo o duque da casa York, o Ricardo, que agora perdeu as esperanças de ser o sucessor por saber que o rei tinha um novo herdeiro, acaba se revoltando e faz alianças com vários nobres na Inglaterra, exigindo que Henrique VI seja expulso, alegando que ele não tinha condições de governar por causa da sua insanidade. No meio disso tudo, não teve jeito. A situação acabou se tornando uma grande guerra entre essas duas casas. E é assim que começa a Guerra das Duas Rosas. Aliás, uma pausa aqui. O nome da guerra é esse justamente porque as duas casas possuíam a imagem de rosas nos seus brasões. A família dos Yorks, aquela do Ricardo, eram representados por uma rosa branca, enquanto os Lancaster, que estavam no poder através de Henrique VI, como já dá para imaginar, carregavam um símbolo de uma rosa vermelha nos seus brasões. Com as duas famílias em guerra, os brasões se chocam e formam a lendária imagem da guerra entre essas duas rosas. Mas vamos voltar à história. Quando Henrique VI descobre o que Ricardo tinha feito, reúne um exército de mais de 2.000 soldados para enfrentá-lo. Talvez por loucura ele tenha pensado que pudesse ganhar, mas o Ricardo, duque de York, avançava para Londres com um exército de nada menos do que 3.000 homens. E como a matemática, diferente do Henrique VI, não se submetia à loucura, vitória da Rosa Branca. Esse primeiro confronto ficou conhecido como a Batalha de St. Albans e aconteceu em 1455. Ali, os Lancaster perderam. Depois disso, ainda houve mais uma investida em 1460 na Batalha de Northampton, que garantiu mais uma vitória para a Rosa Branca da Casa de York. Com a Batalha de Northampton, Ricardo de York já tinha grandes condições para finalmente chegar ao trono britânico, garantindo a vitória de sua casa. Mas em 1460, o cenário mudou bastante na Batalha de Wakefield. Com uma vitória surpreendente da casa Lancaster, não só Ricardo, como até o seu filho Edmundo seriam brutalmente assassinados nesse confronto. A partir daí, o Barão de Warwick formará um novo exército com a missão de levantar um outro filho de Ricardo, chamado Eduardo IV, que entrará em cena desejando vingança contra os Lancaster, pelo desfalque realizado contra sua casa. E esse desejo apenas será satisfeito em 1461, na lendária Batalha de Taunton. Mas lembre-se bem de uma coisa. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Entendeu? Por um lado, a casa Lancaster contava com uma grande vantagem numérica. Por outro, a batalha contou com as mais variadas desvantagens para eles, desde o abandono de um exército da Escócia até uma nevasca que impedia a visão dos seus soldados durante a batalha. Com isso, alguns historiadores afirmam que essa batalha foi a mais longa travada em solo britânico e que atingiu até 3 horas de confronto, até finalmente conceder uma surpreendente vitória para a casa York.
Com a derrota e um exército completamente destruído, Henrique VI se refugia em terras da Escócia. Enquanto isso, Eduardo IV governa com a ajuda de vários membros do parlamento inglês, e, em particular, o Barão de Warwick, que já tinha se mostrado uma peça fundamental na batalha. Mas, durante o seu reinado, Eduardo gera inúmeros desentendimentos com essa nobreza que o apoiava, e isso enfraqueceu sua permanência no trono. Com isso, em 1469, o Barão de Warwick quebra os laços com o novo rei e se alia à Casa Lancaster, mudando novamente todo o cenário do conflito. Graças a essa ajuda, Henrique VI consegue retomar a coroa, e 2 anos mais tarde, Eduardo, o rei deposto da Casa York, retomou a confiança de alguns nobres e formou um exército que lutou na Batalha de Barnet, de completa importância para lhe trazer novamente o posto de rei na Inglaterra. O próximo passo de Eduardo como rei seria então o assassinato do Henrique VI, assim como seu herdeiro e tantos outros membros de sua família, que aconteceu em 1471. O conflito entre essas duas casas foi paralisado até 1483, quando finalmente Eduardo IV morreu. Com a morte de Eduardo IV, o trono passou para seu tio, Ricardo III, que assumiu depois de um misterioso desaparecimento dos 2 filhos de Eduardo IV. Mas a guerra ainda não tinha acabado e novas batalhas ainda iriam surgir. Durante seu reinado, a família Lancaster vai financiar um novo pretendente ao trono, Henrique Tudor, e em 1485 ele irá invadir a Inglaterra com mais de 5.000 homens. E ainda que a Casa York com a coroa tivesse o dobro de seu exército, Henrique saiu vitorioso na Batalha de Bosworth Field e finaliza ao derrotar e assassinar o rei Ricardo. Henrique Tudor será coroado como Henrique VII, e com o objetivo de evitar novos conflitos entre as casas, realiza um casamento com Isabel de York e dá início à dinastia Tudor, cujo emblema é uma junção dos símbolos das duas casas, ou seja, a união das 2 rosas. Com isso, vê-se o fim do longo conflito da Guerra das 2 Rosas.